A pandemia de Covid-19 completou um ano neste mês de março. Foram meses em que a sociedade precisou se adaptar e ainda precisa. E mesmo com toda a dificuldade, os momentos marcantes precisam ser lembrados. Por isso, Revista Novo Tempo traz hoje uma retrospectiva de momentos significativos da pandemia. Vem ver! Pandemia. Tá aí uma palavra que não era muito usual até pouco tempo. Junto do uso corriqueiro dela, vieram outras. Coronavírus, distanciamento social, lockdown, são apenas uns de tantos outros exemplos. Aprender a forma correta de usá-las em uma frase até que não é tão difícil assim. Mas é ao vivenciá-las que vemos o quanto cada uma dessas palavras mudou os hábitos, costumes e situações no decorrer deste um ano de pandemia de Covid-19. O primeiro caso confirmado no Brasil veio ainda no final de fevereiro do ano passado. Tratava-se de um homem de 61 anos que viajou à Itália a trabalho. Apenas 2 semanas depois disso, a Organização Mundial da Saúde declarou pandemia. The situation now is pandemic. Mas o sinal de alerta veio de forma tardia e o vírus se espalhou antes mesmo das divisas entre os países e os aeroportos fossem fechados. Em casa, milhões de brasileiros tiveram que se reinventar para continuar trabalhando de forma remota. Mas essa oportunidade não é para todos. Médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares da rede pública e suplementar não negligenciaram os juramentos básicos, manter a saúde e o bem-estar dos seus pacientes. Mas mesmo com todo o esforço do corpo médico, os números de casos e mortes no Brasil só cresciam. A solução mais sensata para o momento foi decretar fechamento dos serviços não essenciais. Com isso, o fluxo de pessoas diminuiu e a consequência positiva foi sendo vista mês a mês na queda no número de novos casos. Em contrapartida, a economia nacional ficava cada vez mais desestabilizada com queda na oferta e na demanda. A injeção do auxílio emergencial veio como alívio e felizmente colocou alimento e pagou as contas de milhões de brasileiros. Mas neste momento, em agosto do ano passado, uma luz raiou no horizonte com o anúncio do registro da primeira vacina contra a Covid-19. A Sputnik V da Rússia. Mas não demorou muito para que outros países entrassem nesta corrida, onde a única vitória é vencer o vírus. Com mais tempo dentro de casa, vimos que podemos amar na distância e sentir o carinho da família por meio de uma videochamada, por exemplo. E foi justamente nesses meses de isolamento social que os meios de comunicação reafirmaram sua importância na prestação de boas notícias e, claro, com credibilidade. Foi por meio da telinha do seu celular ou pela sua televisão que você presenciou a cena que todos os brasileiros aguardavam ansiosamente. No dia 17 de janeiro, depois do aval da Anvisa, a primeira pessoa brasileira foi vacinada contra a Covid-19. Os olhos se encheram de lágrimas e o brilho da esperança, que por muito tempo se apagou, voltou a brilhar. Assim como um farol, a esperança deu forças para a comunidade científica desenvolver vacinas com velocidades de produção jamais vistas. Mas essa luz não apagou. E depende de todos nós para que ela continue acesa e brilhando intensamente até o dia que o brilho verdadeiro dará lugar para os sorrisos que poderão ser vistos no dia em que esse capítulo da história chegará ao fim.